Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, no espírito de total dependência, submissão, constrangimento, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Nós sabemos, Deus, que todos os pecados que cometemos, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir e até mesmo na nossa omissão, em última análise é um pecado não contra as pessoas que ferimos, mas contra o Senhor. A tua palavra diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Então os pecados que nós cometemos contra os nossos irmãos, na verdade, é um pecado contra o Senhor, contra a sua santidade, contra a sua bondade, contra as suas ordenanças, contra a tua lei. Então nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe, que sonde o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guie-nos por caminhos eternos. Queremos pedir ao Senhor que nos fortaleça, Deus, nessa luta diária que temos, que travamos contra o pecado, contra as concupiscências da carne, contra desejos malignos. O Senhor tem misericórdia de nós, fortalece o nosso espírito e nos leva, Pai, em triunfo à semelhança do Teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, vamos fazer ainda uma leitura agora no Salmo 98. Salmo 98. Faremos a leitura de todo o Salmo, versículos 1 a 9, leitura que faremos de forma alternada. Eu leio os ímpares, os irmãos, por favor, leiam os pares. O Salmo 98 diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com belezas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Louvado seja Deus pela sua palavra. O salmista expressa aqui a justiça de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus e o juízo iminente de Deus, que virá sobre todos os homens. Deus sonda o nosso coração, a nossa mente, e cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, a justiça de Cristo foi derramada sobre nós, foi otorgada a nós. E por isso, então, hoje nós podemos cantar jubilosos, que nós somos filhos de Deus. Nós vamos orar agora uma oração de gratidão, de louvor a Deus por tão grande salvação, pela sua graça que nos alcançou. Queria convidar você a abaixar os seus olhos, abaixar a sua fronte, fechar os seus olhos e, de forma silenciosa, reverente, louvar ao Senhor com uma oração de gratidão e exaltação. Após alguns instantes, convidamos o nosso irmão presbítero Daniel, que leve a voz numa oração de gratidão e exaltação a Deus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois o Senhor tem nos dado a Tua graça, tem nos enchido com toda a sorte de bênção espiritual. O Senhor tem corrido
nós e nos dado de acordo com as nossas necessidades, aquilo que precisamos para o nosso sustento. O Senhor tem preservado a nossa igreja, o Senhor tem preservado o teu povo pela terra na face de perseguições e dificuldades. E somos gratos, pois o Senhor nos dá o privilégio de termos comunhão com Deus por meio do seu Filho, que o Senhor nos dá o privilégio de ter comunhão com o outro, por meio dos laços que temos em Jesus. Permita ter sempre essa consciência da necessidade pela gratidão e que essa gratidão transborde em nosso coração com atos de amor e obediência em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu convido os irmãos, então, aqui juntos, possamos cantar o hino 177 do nosso hinário. Não sei se nós vamos conseguir o áudio, se nós não conseguirmos, cantaremos a capela, não? Vamos cantar a capela, vamos nos colocar de pé. Firme nas promessas de Jesus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora orar. Nós vamos distribuir alguns pedidos de oração antes de entrarmos no nosso estudo e vamos dividir esses pedidos de oração. Então, à medida que nós formos distribuindo os pedidos, os irmãos vão aguardar e quando todos forem distribuídos, nós oraremos cada um pelo seu motivo, em voz baixa, todos ao mesmo tempo. Então nós vamos orar pelos nossos irmãos enfermos,
aqueles que estão atravessando problema de saúde, vou pedir ao Marcos que ore pelos nossos irmãos enfermos. Vamos orar também pelas famílias da igreja, para que Deus nos proteja, nos guarde, abençoe as nossas famílias, nos livre de todo mal. De nosso irmão Eduardo, que ore pelas famílias da igreja. Vamos orar também para aqueles que nos visitam. Temos recebido muitos visitantes, tanto aqui quanto na nossa congregação de São Leopoldo. Orar para que o Senhor os traga e que nós saibamos recebê-los, recebamos com amor, com cuidado, e que eles se sintam à vontade no nosso meio. Mariana vai fazer essa oração. Vamos orar também pelos nossos irmãos de São Leopoldo, pela congregação de São Leopoldo, para que o Senhor possa nos fortalecer de forma que nós consigamos organizar aquela congregação, aquela amada congregação. Vou pedir então Edirlene para que ore pela organização de São Leopoldo. E vou franquear a palavra aos irmãos, caso alguém queira colocar ou compartilhar algum pedido de oração. Felipe. Orar para que o transporte a vida das famílias de dois, acho que jovens, adolescentes, que morreram lá em São Borja. Dois jovens que morreram por afogamento lá na cidade de São Borja, no dia de hoje, nessa manhã, nessa madrugada. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Mais algum pedido? Muito bem, então eu vou fazer, cada um de vocês vai orar por esses motivos, vamos orar todos ao mesmo tempo, em voz baixa, e após alguns instantes eu vou orar por esses jovens, vou orar também pelos outros pedidos, e nós então vamos orar pelo estudo e logo em seguida procederemos ao nosso estudo. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos mais uma vez nos achegar a Ti em espírito de oração para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Temos visto, presenciado, sentido o Teu cuidado, a Tua benignidade sobre a nossa vida. Por isso queremos aqui expressar a gratidão, Deus, ao Senhor. Queremos também colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas orações, orando, Deus, pelas famílias da igreja, orando, Deus, pelos enfermos, muitos enfermos, Deus, temos notícia, acometidos pela Covid, por outros problemas de saúde, nossa irmã Neia, que ontem fraturou o pé. Ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor visite a todos os nossos irmãos enfermos, trazendo cura, trazendo conforto, que o Senhor possa afofar-lhes, Deus, a cama, para que eles possam sentir em todo o tempo o cuidado do Senhor para com eles. Oramos também, Deus, pelas famílias enlutadas na cidade de São Borja, famílias que perderam, Deus, na última madrugada, seus entes queridos vítimas de afogamento. A tua misericórdia os assista, trazendo consolo e conforto aos seus corações. Oramos, Deus, pelas famílias da igreja, para que o Senhor nos fortaleça, nos guarde, nos proteja, e para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, viver uma vida que agrade ao Senhor. Colocamos diante do Senhor também a congregação de São Leopoldo, pedindo ao Senhor que no nome de Jesus, respeitando, Deus, a sua vontade, respeitando o seu tempo, o Senhor possa nos conceder, Deus, a grande bênção de ver aquela congregação organizada como igreja, totalmente independente e proclamando o Evangelho do Senhor Jesus ali na cidade de São Borja. São Leopoldo. Aproveitamos ainda essa oportunidade, Senhor, para colocar diante do Senhor o estudo, qual procederemos a partir desse momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que nós possamos ter compreensão de tudo aquilo que nós trataremos aqui. E que tudo, Deus, que dissermos, falarmos, meditarmos, discutirmos, tenha como único objetivo a glória do Teu nome e a expansão do Teu reino aqui na terra. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, queria convidar você então a que volte os seus olhos para a Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1,
nós iremos trabalhar com o bloco que vai do versículo 8 ao verso 15. Romanos 1, 8 a 15. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem com reverência, temor e tremor a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Só até, irmãos. Muito bem, queridos, nós já sabemos, conhecemos o contexto da epístola de Paulo aos Romanos. Nós já sabemos que Paulo escreve essa carta muito provavelmente no ano 57, talvez um ano antes, um ano depois. Paulo escreve essa igreja de Corinto para a igreja que se reunia em Roma, e Paulo tem o propósito de fortalecer a fé dos irmãos, os irmãos que eram atacados pelos judaizantes, os irmãos que se estabeleciam como igreja no núcleo, no centro da perseguição que viria de forma a atingir o seu clímax cerca de 6 ou 7 anos depois, mas já existia essa perseguição. Paulo então tem como objetivo fortalecer a fé dos irmãos, a confiança dos irmãos naquilo que que os apóstolos haviam ensinado aos irmãos. Nós nos lembramos que não existia uma igreja, um templo em Roma, eram pequenas igrejas que se reuniam em casas, e Paulo então escreve essa carta para que ela seja lida naquelas igrejas para os irmãos, com o intuito de fortalecê-los. Na semana passada nós lemos o primeiro bloco tratava a respeito especialmente da apresentação de Paulo, ele saudando os irmãos, ele colocando diante dos irmãos qual seria o assunto inicial da carta, e hoje então nós entramos pelo segundo bloco. Nós vamos trabalhar verso a verso, como sempre fazemos, entendendo que Paulo tinha para os seus leitores originais, para os cristãos de Roma, e como nós podemos aplicar as verdades aqui para o nosso contexto, para o nosso crescimento e edificação pessoal. Então o versículo 8 vai dizer o seguinte: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então Paulo, a partir desse bloco, logo ao encerrar a sua saudação, o seu prefácio no versículo 7, Paulo já faz um elogio a essa igreja. Paulo já abre esse bloco elogiando a igreja, os crentes de Roma, compartilhando com eles da admiração que ele tinha por saber que aqueles crentes andavam firmes na fé, estavam firmes na fé. É curioso, irmãos, que de todas as cartas de Paulo, em apenas uma, Paulo não elogia a igreja. Paulo não inicia sua carta elogiando a igreja, a conduta da igreja. A igreja da Galácia. Ele não tece elogios como ele tece aqui em todas as suas outras cartas. Aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo se derrama. Diz que aquela é uma igreja exemplar, que todos conhecem a fé daquela igreja, que aquela igreja é um modelo para todas as outras igrejas. Mas a igreja dos Gálatas, Paulo é duro com eles, porque eles estavam voltando às práticas judaizantes, anulando a cruz. Os irmãos vão se lembrar lá de, ó Gálatas, insensatos, voltando aos rudimentos, esquecendo o sacrifício da cruz de Cristo.
Aqui não. Aqui Paulo tece elogios à igreja de Roma. E ele vai além. Ele vai dizer que por todo mundo já é conhecida a fé dos irmãos de Roma. É claro que Paulo está dizendo aqui do mundo conhecido. E mais especificamente, alguns comentaristas vão dizer que ele está se tratando desse todo mundo aqui ao qual ele se refere. Ele está dizendo os crentes ali, do Império Romano, daquela região, e não além. Nós vemos muitos textos na Bíblia em que esse todo mundo é empregado, e muitas vezes nós vemos outras doutrinas, grupos religiosos que têm uma crença, um credo diferente do nosso, defendendo esse todo mundo para embasar, por exemplo, o universalismo. Todos serão salvos. Mas por quê? Porque num determinado texto está dizendo que todo mundo seguia Jesus, por exemplo. E nós nos esquecemos, irmãos, que esse todo mundo, na maioria das passagens, nós vamos analisar passagem por passagem aqui, nós estamos em Romanos, mas como eu entrei nesse assunto, eu vou terminar. Nós nos esquecemos de olhar o contexto. Então, quando Paulo diz todo mundo, ele está dizendo, e as outras passagens dizem todo mundo, ele está dizendo todo mundo dentro daquele contexto menor. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui hoje no templo da Igreja Presbiteriana de Sapiranga assistindo ao estudo. E de repente nós ouvimos um estrondo lá fora. Um estrondo, um grande barulho. E aí eu vou dizer, meu Deus, houve um barulho lá fora na hora do culto e todo mundo desceu para ver. Eu estou dizendo todo mundo que estava aqui dentro, e não todo mundo. Então essa é a mesma linguagem que nós vemos muitas vezes na Bíblia. Então quando Paulo diz todo mundo, por todo mundo é proclamada a vossa fé, obviamente ele não estava dizendo de forma literal todo mundo. E Paulo então vai dizer que ele dá graças a Deus por meio de Cristo, por esse testemunho que os irmãos de Roma, que os crentes de Roma davam a respeito da sua fé. Irmãos, nós falamos isso aqui na semana passada, no primeiro bloco, de como é importante o testemunho do crente, de como as pessoas olham para nós em todo o tempo, e de como as pessoas nos julgam, e de como as pessoas muitas vezes têm interesse ou deixam de se interessar pelo Evangelho, humanamente falando, uma visão humana, horizontal. Nós sabemos, nós cremos e pregamos a predestinação, a eleição, a vocação eficaz, o chamado irresistível, mas num plano visível, horizontal, como as pessoas desanimam muitas vezes de ir à igreja por conta do mau testemunho dos irmãos, ou de alguns irmãos. Então é de vital importância um bom testemunho, irmãos. Nós não apenas somos crentes no Senhor Jesus, nós precisamos, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, demonstrar que nós somos crentes no Senhor Jesus. E Paulo atesta, confirma, assina embaixo que o testemunho dos cristãos de Roma estavam dando de si mesmo, da sua fé, era louvável, era aprovado. É claro, irmãos, que fica fácil para nós entendermos isso quando nós pensamos e nos lembramos que esses irmãos estão no centro, no olho do furacão. Falamos de furacão hoje, né, dona Carlota, pastor Henry? Falamos de furacão hoje. Eles estão no centro do furacão. Eles estão no pior lugar para um crente estar no primeiro século. Então, quando eles dão um bom testemunho, isso é diferente de um crente que já está numa região um pouco mais afastada, né? Porque eles precisavam pagar um alto preço por dar esse bom testemunho. O comentarista William Hendrickson diz que esse círculo, troca por favor,
esse círculo nunca deve ser quebrado. As bênçãos divinas descem dos céus e retornam aos céus em forma de grato reconhecimento. Então Paulo agradece a Deus, louva a Deus pelo bom testemunho dos irmãos. Então, a bênção de Deus que vem do céu faz com que esses irmãos deem um bom testemunho, fortalece os irmãos para que eles deem um bom testemunho, e isso retorna para Deus como forma de gratidão, trazendo glória ao nome de Deus. Ok? Então, irmãos, é disso que se trata o versículo 8. Uma oração de gratidão a Deus, porque os irmãos de Roma entenderam a essência do Evangelho, pregavam o Evangelho e davam bom testemunho a respeito do Evangelho. Vamos caminhar mais um pouquinho, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então algumas coisas nos chamam a atenção no versículo 9. A primeira delas, ao olharmos para o versículo 9, o que primeiro nos chama a atenção é que Paulo diz que a obra que ele realiza, o seu chamado, o seu trabalho, aquilo no qual ele mesmo diz ter se gastado, se deixado gastar, não é uma obra dele, não é algo que sai da mente dele, não é fruto da sua imaginação, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu arcabouço literário, cultural, enfim, não. O que Paulo tinha a trazer para as pessoas era o Evangelho de Deus. Era o Evangelho de Deus, era o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Essa era a mensagem que ele tinha para trazer. E ele vai além. Ele diz que ele não conseguiria trazer essa mensagem não fosse a ação do Espírito Santo agindo através dele. Então, irmãos, o que nós vemos aqui no versículo 9 é o Paulo, um apóstolo Paulo, se despindo de toda e qualquer vanglória, de todo e qualquer mérito, de toda e qualquer vaidade. O que ele está dizendo aqui é que o que ele faz, o seu trabalho é pregar o Evangelho de Deus, e quem atua no meio dele, usando-o como instrumento, é o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai entrar numa questão que é um motivo de tristeza para a igreja. Quando eu falo nossa igreja, não a igreja presbiteriana de Sapiranga, só o meu povo, para a igreja, de uma forma geral, que é a nossa, e quando eu falo nossa, irmãos, é nossa mesmo, tá? Eu estou me incluindo nisso. A nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa falta de interesse em manter uma vida saudável de oração. Paulo vai escrever no final do versículo 9, olha, eu incessantemente coloco a vida de vocês diante de Deus. Eu incessantemente oro por vocês. E hoje, quando nós olhamos para nós mesmos, quando eu olho para a minha vida, talvez você, quando olha para a sua, talvez não como eu, talvez você seja menos pecador do que eu, né? Paulo diz que ele é o maior dos pecadores, eu sou o segundo aí na lista. Quando eu olho para a minha vida de oração, para a minha vida devocional, eu vejo quão aquém eu estou do que eu deveria estar. E talvez você esteja pensando aí a mesma coisa, de como nós investimos pouquíssimo tempo, irmãos, na nossa vida de oração, no nosso relacionamento com Deus e na nossa intercessão pelas outras pessoas. Porque a maior, melhor, mais profunda maneira de nós demonstrarmos amor pelas pessoas é orando por elas, é colocando a vida delas diante de Deus. Hoje eu coloquei no nosso grupo, nos grupos da nossa igreja e também nas nossas páginas, uma lista com os 50 países, eu não sei se todos os irmãos viram, com 50 países onde é mais difícil se pregar o Evangelho, onde a perseguição ao Evangelho é mais acirrada. E aí nós pensamos assim, apesar de que tem lá 1 ou 2 países aqui já bem próximos de nós, né? Me parece que é Colômbia e México.
estão naquela lista, mas a maioria deles está longe, né? Está lá do outro lado do mundo. E aí nós pensamos assim, meu Deus, mas aqueles irmãos estão tão longe de mim, o pastor me passa uma lista daquela, e eu não posso fazer absolutamente nada por aquele povo. Eles estão muito longe de mim, eles estão muito distantes de mim. Irmão, a única coisa que aquele povo está pedindo para nós, aqueles povos estão pedindo para nós, é que nós nos lembremos deles em oração. É que assim como Paulo no versículo 9, nós nos coloquemos na presença de Deus de forma incessante. É claro que nós não vamos orar por 50 países todos os dias para o resto da nossa vida. Nós não vamos nem conseguir lembrar o nome daqueles 50 países. Mas lembre-se, sempre que você estiver orando, dos cristãos perseguidos, dos cristãos que sofrem perseguição por causa da sua fé. E olha, a gente fala que eles estão nos países do Oriente, a gente fala que eles estão já na Europa, daqui a alguns anos, se a coisa continuar da forma que está, eles vão estar na França, eles vão estar nos países que são berços da fé cristã evangélica. A gente fala que eles estão na Colômbia, no México, aqui pertinho, no Chile, e nós nos esquecemos que alguns desses cristãos perseguidos pelo Evangelho estão no nosso bairro. Tem cristão perseguido aqui no nosso bairro, irmãos. Pessoas que creem em Cristo e que são impedidas de professar sua fé pelos seus familiares, porque os seus familiares têm uma fé diferente, têm uma crença diferente, um credo diferente. Nas visitas a gente ouve muito isso, especialmente quando nós visitamos não crentes. Ah, pastor, eu tenho vontade de aprender mais a respeito do Evangelho, mas a minha família tem uma fé diferente, eles são muito rigorosos, eles são muito duros. A gente ouve isso, irmãos. Então está longe, mas está aqui também, está por aqui também. Então lembrem-se de orar por esses irmãos, e orem por mim, para que eu me lembre também de orar por eles, pelos irmãos que são perseguidos, que não têm o privilégio que nós temos de estar aqui hoje no templo, adorando a Deus, sem nenhum tipo de censura, podendo louvar a Deus, bendizer a Deus, no ajuntamento, que é a maneira como Deus escolheu ser adorado pelo seu povo, chamando o seu povo para adorá-lo em comunidade. E nós temos esse rico privilégio. E Paulo vai dizer então, olha, eu oro incessantemente por vocês. Incessantemente eu faço menção de vós. Que nós sejamos assim também. Ele vai continuar falando a respeito disso no versículo 10. Incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então Paulo ora pelos irmãos, Paulo intercede pelos irmãos, e Paulo tem prazer de colocar diante de Deus a sua súplica, a sua oração pela vida dos irmãos. Então nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, resgatar uma vida de oração saudável. Uma vida de oração saudável. Uma vida de oração constante, separar um tempo dentro do nosso dia para nos colocarmos diante de Deus em espírito de oração. Orar uns pelos outros, demonstrar o nosso amor uns pelos outros. Eu tenho algumas citações aqui a respeito da oração. Uma das mais poderosas, uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por essa pessoa. Reverendo Hernandes, pastor da nossa denominação, vai dizer que a oração é o meio ordenado por Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Ou seja, é através da oração que o Senhor então abre as portas do céu e derrama sobre o seu povo as bênçãos espirituais e bênçãos também materiais. E Paulo vai fechar o finalzinho do versículo 10 dizendo que um dos motivos pelos quais ele tem orado é o de que ele possa
visitar aqueles irmãos, conhecer aqueles irmãos. Nós falamos na semana passada que Paulo não conhecia aquela igreja, Paulo não conhecia aqueles irmãos, e ele está então orando para que Deus lhe dê uma oportunidade, uma ocasião de visitar aqueles irmãos. E qual é o objetivo de Paulo? Será que Paulo quer ir a Roma para conhecer o Império Romano? Para conhecer a maior cidade, o maior império daquela época? Não, irmãos. Não era esse o objetivo do apóstolo. Ele vai explicar no versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, o que Paulo quer, o que move o seu coração em oração para visitar a Roma, é poder ter um tempo de comunhão com aqueles irmãos, é poder ter um tempo de comunhão com aqueles irmãos e poder dividir com aqueles irmãos dons espirituais. Pode falar. Dividir, repartir com aqueles irmãos dons espirituais. E o que seria, irmãos, dividir dons espirituais com aqueles irmãos? Do que será que Paulo está tratando? Que dons são esses? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o relacionamento, a comunhão dos irmãos nesse ajuntamento, na congregação, faz com que nós troquemos e compartilhemos os nossos dons. E a união desses dons, a junção desses dons, é que vai fazer com que a obra do Senhor avance. Então Marcos tem o dom de saber colocar o áudio lá do hino para a gente poder ouvir o hino do Inário. Amém. Ele foi lá e dividiu o seu dom conosco. Pastor Henry tem o dom da pregação e do ensino. Então, o dom de pregação e de ensino do pastor Henry vai se juntar com o dom de saber colocar o áudio do hino do Marcos, que vai se juntar com o dom de abrir a porta e ajudar os visitantes a entrarem do outro irmão, que vai se juntar ao dom de tomar conta das crianças, da professora da escola dominical, que vai se... Estão entendendo, irmãos? E a seiva, usando agora uma linguagem agrícola, e a seiva que corre do caule, que é o Senhor Jesus, do tronco que é o Senhor Jesus, vai alimentando todos os galhos, que somos nós. E a partir daí nós vamos fazer com que essa grande árvore floresça e dê frutos. Ele vai falar de frutos daqui a pouco. Nenhum de nós consegue fazer nada sozinho, irmãos. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Paulo vai dizer isso em Corinto, lá escrevendo a igreja de Corinto. Ele vai dizer que nós somos instrumentos de Deus. De que a obra de Deus, ele vai fazer ali uma ilustração, uma analogia, de que a obra de Deus é um grande edifício, um grande prédio, e que cada um de nós é um tijolinho daquele prédio. E à medida que esses tijolinhos vão se encaixando, aí sim nós vamos fazer com que esse grande prédio tome forma, irmãos. Para a glória de Deus, não, cara. Um prega, o outro ensina, o outro semeia, o outro canta, o outro toca, cada um sendo usado de uma maneira, cada um sendo usado com seus dons. E eu posso afirmar a vocês com 100% de convicção que Deus usará todos aqueles que quiserem ser usados. Ninguém é indispensável na obra de Deus. Ninguém é. Deus aproveitará o dom de cada um que quiser ser usado. Mas pastor, eu não tenho dom nenhum.
Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Irmão, vem, caminha conosco que o Espírito Santo de Deus vai aflorar seu dom. E daqui a pouco você vai entender onde melhor você vai se encaixar nesse organismo. A igreja é dinâmica, é um organismo vivo. Precisa de todas as células, de cada uma delas. Então todo mundo vai poder ser útil, se quiser ser útil. Se quiser ser útil. Basta que nós nos disponibilizemos. Basta que nós, quando ouvimos o chamado, você pode ajudar? Levante a mão e diga: eis-me aqui. Eu estou aqui para ajudar. Com o que o senhor precisar, com o que vocês precisarem, eu estou aqui. E será útil, irmãos. Todos nós seremos úteis. Todos nós temos dons espirituais a compartilhar uns com os outros. E é uma troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e todos nós vamos sendo edificados e crescendo em graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Olha o que o Carson, comentarista de muita referência, escreve a respeito disso. Os propósitos de Paulo se resumem em ir a Roma, usar os seus dons de evangelismo para ganhar convertidos para a igreja e assim fortalecê-la. Isso vai ficar bem explicitado nos próximos versos. Paulo quer ir à igreja, conhecer aqueles irmãos, caminhar com aqueles irmãos, evangelizar com aqueles irmãos, ensinar aqueles irmãos que mesmo em meio à perseguição eles devem continuar, lutar, resistir, para que aquela igreja então se fortaleça, para que aquela igreja cresça, para que aquela igreja avance. E a gente vai ver de forma muito clara no versículo 12. Isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Está bem? Senhora? Eu só disse amém, porque Amém. Paulo também queria ser abençoado. Exatamente. Quando nós olhamos para Paulo, para a vida de Paulo, para a importância de Paulo na história cristã, na importância de Paulo no cânon bíblico, na escritura, e aí nós pensamos assim: o que será que Paulo poderia aprender, extrair com aqueles irmãos de Roma? Quando nós pensamos em Paulo chegando a uma igreja, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Paulo veio para ensinar, não é verdade? Ele vem trazer. O que eu tenho para oferecer ao apóstolo Paulo? Talvez a gente pense assim, mas o que Paulo está dizendo é que ele também tem a aprender com os irmãos, que a troca de conhecimento é mútua, de que nós não devemos colocar a nossa confiança, a nossa jactância, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade no nosso conhecimento. Nós devemos ter sempre a mente aberta, os ouvidos abertos a ouvir, a escutar, a jamais desprezar aquilo que o outro irmão, um irmão que talvez seja mais simples, tem a dizer, porque Deus pode usar aquele irmão. Deus pode usar aquele irmão. Então Paulo está dizendo aqui: olha, o que eu quero fazer com vocês é um tratado, uma caminhada em que haverá reciprocidade. Eu vou doar a vocês, eu vou abençoar vocês com os meus dons. Talvez ele estivesse se referindo aqui ao evangelismo. Paulo tinha uma veia evangelística, missionária, muito acentuada. Talvez ele, quando escreveu, estava pensando nisso: olha, eu vou doar a vocês a minha veia missionária, ensinar vocês que a gente deve sair pelo mundo, cumprir o ID do Senhor. Então eu vou tentar fazer com que vocês entendam isso e pratiquem isso. Mas Paulo diz também que tinha alguma coisa ali para ele absorver, para ele aprender, que eles tinham também com o que abençoá-lo. Irmãos, isso é uma prova absoluta de humildade. De humildade. Você reconhecer que você nunca está pronto, de que você nunca sabe tudo,
e de que a nossa vida é um constante aprendizado. Um constante aprendizado. E talvez a palavra que mais toca o meu coração, olhando para esse versículo, seja quando Paulo diz que ele gostaria, que ele tem um propósito de reciprocamente viver uma vida de conforto com os irmãos, para que nós nos confortemos reciprocamente. E aí, irmãos, eu gostaria de investir alguns minutos para nós falarmos a respeito desse nos confortar mutuamente. Por quê? Porque quando eu digo que a igreja, nos dias de hoje, a igreja visível, a igreja de um modo geral, se afastou da vida de oração, eu preciso dizer também que a igreja nos dias de hoje se afastou da vida de compaixão, de piedade. A igreja de hoje está se tornando uma igreja fria, uma igreja individualista, uma igreja onde nós não nos preocupamos com os outros, onde nós não mantemos comunhão com os outros, onde os meus problemas são meus problemas, e os seus problemas são os seus problemas, e cada um se vire com os seus. E essa absolutamente não é a ideia de igreja bíblica. Essa não é a igreja de Atos, irmãos. Esse não é o modelo de igreja que o Senhor Jesus deixou. Essa não é a noiva que o Senhor Jesus virá buscar no último dia. A noiva que o Senhor Jesus virá buscar no último dia, ainda que num processo de santificação, ainda que sendo adornada, sendo preparada para Ele, ela precisa estar muito além do que ela está hoje. Ela precisa ser uma igreja que ama, ela precisa ser uma igreja que cuida, ela precisa ser uma igreja que se preocupa, ela precisa ser uma igreja que se consola mutuamente, que se conforta mutuamente. Mas de forma geral, repito, e é bom que eu frise isso várias vezes, para não parecer que eu estou falando da nossa igreja especificamente, falando da igreja em geral. A igreja perdeu, em algum ponto da sua caminhada, essa referência. Então hoje nós nos reunimos durante 1h30, 2 horas, e prestamos culto a Deus. E nós estamos sentados do lado de alguém, e esse alguém se levanta no final do culto, vai embora, e nós sequer sabemos o nome dessa pessoa. E nós sequer cumprimentamos essa pessoa. E nós sequer perguntamos para essa pessoa se ela precisa de alguma coisa, se nós podemos ser úteis a ela em alguma coisa. Porque a igreja, de forma geral, se tornou pequenas igrejas dentro de uma igreja. Está errado, irmãos. Está errado. Está errado. Quando eu ia junto aqui com 10, 20, 100 pessoas, eu, como imitador de Cristo, como seguidor de Cristo, eu preciso olhar para o meu irmão que está do lado, olhar nos olhos dele e saber se ele está bem, saber se ele precisa de alguma coisa, saber se ele não está com um semblante caído, e perguntar para ele: ô meu irmão, você está com um semblante caído hoje, o que foi? Está cansado? Está triste? Está precisando de alguma coisa? Vamos orar junto? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Vamos nos confortar reciprocamente. Vamos nos consolar reciprocamente. Eu também estou aqui com meus problemas. Vamos sentar, vamos tomar um café junto, comer um pão de queijo, tomar um chimarrão. Isso é ser igreja, irmãos. Esse é o objetivo da igreja? O objetivo principal da igreja? Não. O objetivo principal da igreja é pregar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Mas esse é o grande mandamento. Não é verdade? Qual é o grande mandamento? Sobre todas as coisas e... é isso, irmãos. E a igreja, em alguma medida, algumas mais, outras menos,
está negligenciando essa ordem. Amamos a Deus sobre todas as coisas, mas os nossos irmãos, nem tanto assim. Paulo está nos mostrando aqui, olha, nós precisamos amar ao nosso irmão como a nós mesmos, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso irmão como a nós mesmos, nos preocupando com ele, orando por ele. Olha lá o que ele vai falar nos primeiros versos desse bloco: orando incessantemente por vós, cuidando, confortando mutuamente. Essa é a igreja que vai impactar o mundo. Essa é a igreja que vai ser sal e vai ser luz. Essa é a igreja, irmãos, que se sair, se for tomada daquela comunidade onde ela está, ela vai fazer falta no bairro. Ela vai fazer falta no bairro. Pare para pensar. Pare para pensar. Nós estamos no versículo 13. Então dá tempo de fazer essa. Pare para pensar o seguinte. Tem um comentário que eu vi ainda no 12. Pare para pensar o seguinte: se você sair dessa igreja amanhã, se você não aparecer mais aqui amanhã, os irmãos vão sentir falta de você. Os irmãos vão pensar assim: não, mas cadê aquele irmão, aquela irmã que se doava tanto, nos abençoava tanto, está fazendo tanta falta? Vamos além, vamos um pouquinho além. Se essa igreja sair daqui hoje, claro, nós estamos fazendo aqui uma ilustração, né? Se essa igreja saísse daqui hoje, fosse retirada daqui hoje, ela faria falta aqui no bairro Amaral Ribeiro, na cidade de Sapiranga? Eu não tenho essa resposta, talvez você também não tenha. Mas se a resposta, algum de vocês pensou e a resposta for não, ela não faria falta, para que nós estamos aqui então? Nós precisamos impactar o lugar onde nós estamos. Foi para isso que Deus nos plantou aqui. Nós precisamos impactar a nossa rua, o nosso bairro, o lugar onde nós vivemos. Um comentário que eu gosto muito, Vive, ele escreve: quando passamos tempo com outros crentes, falando a respeito dessa comunhão, desse conforto recíproco, dessa troca. Quando passamos tempo com outros crentes, podemos ver as pessoas usando seus dons e talentos em benefício de outros, e podemos usar os nossos em benefícios delas. É isso que nos encoraja e que nos fortalece, essa vida de comunhão. Lembra lá de Atos, do início da igreja? Os irmãos viviam em comunhão, eram parecidos em tudo, nada do que eles tinham lhes era unicamente para eles mesmos, tudo que tinha era comum, e eles perseveravam unânimes, ou seja, eles caminhavam juntos e sempre na doutrina dos apóstolos, na comunhão, Paulo, reciprocamente, juntos, e no partir do pão. Então, irmãos, essa é a ideia, o ideal, o modelo de igreja do Senhor. Versículo 13, já estamos avançando para o final, tá, irmãos? Versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo estava sendo impedido por quem? Pelo Espírito, por Deus. E por que ele estava sendo impedido por Deus de ir a Roma? Porque Deus precisava dele em outro lugar, e a obra é de Deus. Lembra lá do versículo 8, quando ele já abre o versículo 8 dizendo o Evangelho de Deus? A obra é de Deus, irmãos, e é Deus que define onde, como, quando e quem.
Estão entendendo? E é por isso que nós devemos ser submissos ao Espírito e trabalhar de acordo com a vontade do Espírito, porque Deus vai abrir portas e fechar portas para que a sua vontade soberana seja feita, seja realizada. Então Paulo não desceu a Roma porque Deus não quis, porque Deus tinha outros planos, e os planos de Deus jamais serão frustrados. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Então Paulo queria ir a Roma para dividir os seus dons com os irmãos, com o objetivo de alcançar frutos. Que frutos são esses? Conversões, novas conversões, pessoas se rendendo a Cristo. O objetivo dele era maravilhoso, fantástico, louvável, mas Deus não queria que ele fosse, não o queria ali, naquele momento. Essa parte me lembra quando eu vivenciei, a gente vivenciou que eu estava fazendo um estágio, e que você ia fazer um trabalho missionário, e que eu falei que eu não iria para esse trabalho missionário, eu iria só você e os meninos, porque eu precisava desse estágio para a minha faculdade. E já tinha decidido que você iria. Aí Deus me tirou esse estágio, permitiu que fosse tirado, porque eles fecharam, e eu fiquei muito triste na época, porque eu precisava do valor que eu recebia naquele estágio para pagar a condução para ir para a faculdade. E nós fomos fazer um trabalho evangelístico, que foi um dos melhores trabalhos evangelísticos que a gente fez. Conheceu pessoas assim, diferentes, pessoas que estavam precisando ouvir o Evangelho. E pouco depois que eu cheguei nessa cidade, Deus me proporcionou fazer um outro estágio, trabalhar num lugar que foi muito melhor para mim. E eu pude estar com você, com os meninos, com aquelas pessoas, e Deus me mostrou isso. Ó, se você não quer por causa do seu estágio, pelo menos foi a conclusão que eu tirei, eu vou te tirar o estágio. E me tirou, e logo depois ele me colocou num estágio muito melhor, onde foi muito importante para a minha vida, tanto pessoal como profissional. Sim. No tempo dele. O problema é que nós, irmãos, muitas vezes, nós queremos ditar a agenda de Deus. Nós queremos definir a agenda de Deus. Então nós nos sentamos com os nossos planos, com os nossos projetos, que quase sempre tem como objetivo a nossa glória. Lembra lá da Torre de Babel? Vamos fazer os nossos nomes célebres. Então quase sempre nós sentamos nos nossos projetos, nos nossos planos, para a nossa própria glória, e queremos que Deus confirme aquilo, um plano que é nosso. Agora, quando nós deixamos que Deus conduza, que Deus nos direcione, e Ele faz isso abrindo e fechando portas, meus irmãos, Faz toda a diferença. aí faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. Quando nós nos deixamos levar, faz toda a diferença. Paulo entendeu isso. Não há murmuração à sua voz. Ele diz que ele queria ter ido, mas ele entende que o Espírito não permitiu que ele fosse. Não era hora de ir. Ele entende isso e fica resignado, porque ele sabe que é a vontade de Deus. Ainda que, repito, o seu objetivo era louvar, o seu objetivo era evangelizar e colher frutos para a glória de Deus. Versículo 14. Pode pular para o 14, isso eu já falei. É um texto, nenhum dos propósitos pode ser frustrado, né, de Jó. Pode pular. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo quer dizer com isso? Como assim? Eu sou devedor? Ele nem conhecia aquelas pessoas. Como que ele pode dever a alguém que ele sequer conhece? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, o sentido dele dizer devedor é de que ele recebeu de graça o Evangelho. Ele era um pecador, ele estava enganado, ele tinha uma escama nos olhos, ele não entendia o Evangelho, ele perseguia os cristãos, ele assentia na morte dos cristãos, mas a graça o alcançou. Então ele está dizendo, da mesma forma como a graça me alcançou, e eu experimentei essa transformação, essa mudança de vida, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, eu devo isso a outras pessoas.
que elas também conheçam, que elas também saibam, que elas também ouçam a respeito do Evangelho. E é isso que ele está dizendo. Naquela cultura, irmãos, o povo de Roma, os romanos, eles viam todos os outros povos como ignorantes, como bárbaros, como inferiores. Então Paulo está dizendo, olha, eu devo a toda essa... Vou citar o Chaves aqui, né? Do programa de televisão. Ele via toda aquela gentalha, Paulo, como pessoas a quem ele, Paulo, devia, não como inferiores a ele, mas ele devedor àquelas pessoas. E o que ele devia àquelas pessoas? A chance, a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, irmãos, olha quantas pessoas estão aí pelas ruas de Sapiranga a quem nós somos devedores. Porque assim como Paulo, nós também recebemos por graça o Evangelho. Nós não estamos aqui hoje, nós não somos filhos de Deus. Nós não podemos encher a nossa boca e dizer nós somos filhos de Deus por algo que nós fizemos, porque nós merecemos. Nós podemos sim encher a boca e dizer nós somos filhos de Deus por graça, por misericórdia. Então nós precisamos levar isso para as outras pessoas. Nós precisamos apresentar isso a outras pessoas. Nós somos devedores nesse sentido a essas pessoas, porque o grande tesouro não está em nós. O grande tesouro está dentro de nós. Nós somos vasos de barro, né? Então o tesouro do Evangelho, a verdade do Evangelho, o mistério do Evangelho é carregado em nós. Tesouros em vasos de barro. E esses vasos de barro estão aqui para servir, para levar essa mensagem. Ok? E aí ele vai dizer, tanto a sábios como a ignorantes, então, tanto bárbaros como ignorantes, no sentido que eu disse, de pessoas inferiores, que era a compreensão romana da época. E ele vai fechar esse bloco então dizendo, por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, no que depender de mim, Paulo, eu estou preparado, a tempo e fora de tempo. Não tem essa de aparecer uma oportunidade, de surgir um momento. Não, eu estou pronto. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Eu estou pronto para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Se o Senhor me chamar, se o Espírito Santo de Deus disser que é a hora de eu ir a Roma, eu vou agora. Vou agora, estou pronto, estou preparado, estou motivado para fazer com que a igreja de Roma avance ainda mais, cresça ainda mais, se fortaleça ainda mais. E aí nós podemos pegar isso como aplicação para nós, irmãos, no sentido de que nós também devemos estar prontos. Prontos. Pastor, o senhor está falando pronto no sentido de nós termos um autoconhecimento teológico, um autoconhecimento doutrinário daquilo que o senhor ensina, daquilo que os presbíteros ensinam? É disso que o senhor está falando? Porque se o senhor estiver falando disso, eu não estou pronto ainda. Eu estou começando a ler alguns livros. Não, irmãos, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de estar pronto no sentido de apresentar Jesus às pessoas. De dizer que se você não conhece Calvino e não conhece a história de Calvino, não tem problema. Se você conhecer, melhor ainda. Mas se você não conhecer, não tem problema, porque você não vai apresentar Calvino para as pessoas. Você tem que apresentar Jesus para as pessoas. Então, se você conhecer Jesus, se você conhecer Jesus de forma tão íntima, a ponto de poder apresentá-lo para as pessoas, porque nós só podemos apresentar quem nós conhecemos, na verdade. Eu estou chegando aqui, Marcos, há poucas semanas. Se alguém me perguntar assim, onde que o Marcos mora, o que o Marcos faz,
quais são o nome dos pais do Marcos, qual time ele torce, qual comida ele gosta. Eu não sei ainda, Marcos. E nem você sabe a respeito de mim, não é verdade? Daqui a um tempo, se Deus quiser, nós vamos saber. Mas hoje ainda não. Então eu só posso apresentar quem eu conheço. Então, irmãos, se nós conhecemos o Senhor Jesus, nós estamos prontos. Amém. Nós estamos prontos. E o resto é com o Espírito. Conhecemos o Senhor Jesus, entendemos o sacrifício da cruz, estamos prontos. Podemos sair por aí. Pela sul de Sapiranga, pela Macedônia, pela Ásia, até os confins da terra. Nós estamos prontos. Então, irmãos, estejamos prontos. Porque amanhã ou depois, lembre-se disso. Amanhã ou depois, Deus pode colocar um eleito dele, ainda não convertido, sentado do seu lado, meu irmãos. Sentado na cadeira do lado do seu trabalho. Sentado no banco da frente da sua faculdade, da sua escola. Para que você pregue o Evangelho da graça para ele. E para que seja ali o momento da sua conversão. Amém? Estejamos prontos. Amém? Irmãos, vamos parar por aqui. Meu slide de interrogação, por favor. Valdão. Dúvidas? Eu tirei o menino. Alguma dúvida, irmãos? Algum acréscimo? Pedir perdão ao pastor Henry e dona Carlota. Nós não conseguimos ligar os aparelhos. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem, entender bem. Mas perdão que eu sei que faz falta. Muito bem, irmãos, já que não há dúvidas, então vamos nos colocar de pé, vamos orar e rogar a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos, e logo depois nós daremos alguns rápidos avisos. Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar, bendizer o teu santo nome, porque a tua palavra mais uma vez foi lida e foi explicada nesse lugar. Queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor levantou aqui um povo santo, separado, que tem procurado Deus, mesmo com as suas limitações, dificuldades, se parecer mais a cada dia com Jesus. O Senhor nos fortaleça, renove a nossa fé, que nós possamos nos consolar, nos confortar mutuamente, que o Senhor possa, Deus, nos transformar dia a dia à imagem do varão perfeito, à altura do varão perfeito. Esse é o nosso sonho, nosso intento, nossa busca, e nós só conseguiremos, Deus, pela ação do teu Santo Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Queremos pedir ainda ao Senhor que, no nome de Jesus, nos leve para as nossas casas debaixo dos teus cuidados, nos garanta uma noite de descanso, um restante de semana na tua presença, e se agradar ao Senhor, que nós possamos estar aqui no próximo domingo, louvando, bendizendo e adorando o teu nome. Visita aqueles que não puderam estar aqui, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que a bênção do Senhor seja sobre os seus lares. Beleza? Até aqui o Senhor nos ajudou. Oramos graças em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança e nos confortando reciprocamente a volta daquele que prometeu sim e virá buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentados, irmãos. Devemos nos lembrar da nossa caminhada bíblica, já estamos avançando, já estamos chegando ao final de Gênesis. Amanhã já chegaremos aí no capítulo 40, salvo engano, de Gênesis. 3 capítulos por dia, irmãos, temos sido muito edificados. Acompanhem conosco essa caminhada que irá até Apocalipse 22. Lembrar os irmãos que no próximo domingo, às 9 da manhã, nossa escola dominical de forma presencial, e às 18 horas, o nosso culto solene de adoração e exaltação ao nosso Deus.
lembrar aos irmãos os nossos objetivos, os nossos motivos de oração para todo o ano, que são maturidade espiritual, que nós possamos crescer espiritualmente, nos parecer mais com Jesus, crescimento numérico, que o Senhor envie para Sapiranga, São Leopoldo, os eleitos dele que estão aí pelas ruas, que nós tenhamos independência financeira, especialmente a congregação de São Leopoldo, para que ela possa se organizar com a igreja, treinamento de liderança com o mesmo objetivo, e também aqui em Sapiranga, que nós possamos, Deus possa nos apresentar, levantar, incomodar homens crentes para assumirem a liderança da sua igreja, reforma do templo, no que diz respeito a São Leopoldo, e organização como igreja também, que diz respeito lá à nossa amada congregação. Orem por isso, irmãos, e mais do que orem por isso, trabalhem por isso, para que nós possamos alcançar esses objetivos. Orarem e labutarem. Irmãos, muito obrigado pela presença, pela participação, e que Deus abençoe a vida de cada um. Uma boa noite a todos.